Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Vai ser talvez a palestra mais rápida de todas. E daqui a pouco já vou estimular vocês a fazerem as perguntas. O que tem nesse ambiente aqui? Dentro desse ambiente é um ambiente de investimento. Então quero parabenizar todos vocês com as ideias malucas de vocês. Vocês com os MVPs, com os testes de vocês chegaram até aqui. Então o que acontece? Eu vou dar aqui primeiro 5 passos de como que você faz para esse investimento seu começar a render rápido. O que é o grande lance? Se eu te chamar para mexer com investimento em bovino, vamos comprar uma fazenda e vamos colocar gado, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir uma forma desse gado ficar o quê? Precoce. E eu estou falando disso porque eu entendo e a gente tem fazenda. Tem fazenda de gado e tem fazenda de eucalipto. E eu vou te falar, o lance do investimento é o time, o tempo. Então você pega, por exemplo, um Nelore, o Nelore tem um tempo. E aí você começa a estudar outros tipos de gado que começa a engordar mais rápido. Te dá resultado o quê? Mais rápido. Então você está nesse evento da Bossa, é um evento que é para fazer você dar resultado mais rápido. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil é um dos países onde mais tem bilionários na Terra. Você sabe disso ou não? Não sabe. E por não saber disso, você não entende essa velocidade. Eu sempre vou usar como referência meu amigo Janguier, que está aqui à minha direita. O cara que era o engraxate, hoje é o multibilionário. O que ele fez? Ele pegou uma régua de tempo e conseguiu comprimir essa régua. Ele que já foi funcionário público, já foi juiz, né, já foi procurador, né, Janguier? O que ele fez? Ele foi aprendendo coisas, fazendo conexões, e eu vou falar essas 5 coisas, as principais. Nenhuma das 5 é novidade, mas eu vou colocar uma ênfase diferente para vocês. E aí o que acontece? Para um cara igual esse que está sentado aqui, sendo multibilionário, se for seguir a frequência mediana, ele precisaria de uns 900 anos para construir esse mesmo tanto de riqueza. O que faz alguém pegar a compressão de 900 anos e produzir isso em 10, 15 ou 20 anos? É entender isso que eu vou falar. Então vamos começar. Você está num evento de investimento. Nunca tenha vergonha, você tem que ser um sem vergonha. Só que precisa ter uma base, essa sem vergonhice sua. Você tem que ter princípio. O que conecta pessoas é princípio e valor. Às vezes, se o valor é diferente de uma pessoa, dá para conectar, não vai mudar nada. Mas princípio não pode ser antagônico. Você tem um pinguinho de vergonha por uma coisa que alguém que você ama muito colocou na sua cabeça. Não fale com estranhos, desde pequeno. E aí o que você faz? Você perde grandes investimentos num evento desse. Seu pai falou isso com maldade para você? De maneira nenhuma. Ele falou para você não ser raptado. Só que acontece o seguinte, isso vira uma verdade para você, e aqui você não tem coragem de encarar pessoas que estão implorando grandes ideias. O que eu descobri depois que eu comecei a crescer poderosamente no mercado financeiro? Eu descobri que tem muita gente com muito dinheiro que não sabe o que fazer. Você sabia disso ou não? Aqui debaixo desse ambiente, existem pessoas que possuem uma volumetria financeira assustadora e não sabem o que fazer com esse dinheiro. E esse dinheiro está mal aplicado e precisa ser aplicado na sua startup. Agora, como é que faz o convencimento para essa pessoa? Primeira coisa, tem alguém que tem que confiar em você e não pode abrir mão de você nunca, é você mesmo. Quem aqui nunca me viu na vida, é a primeira vez que está vendo? Levanta a mão. Prazer, meu nome é Pablo Marçal, tá? Se quiser me seguir, o Instagram é Pablo Marcal 1, você vai ver o que eu faço lá. Hoje a gente tem 26 empresas, eu faço parte aqui da Bossa, eu amo investir nesse lugar, eu amo startup. Depois que eu descobri isso, eu lembro da primeira aula que o Kepler me deu sobre isso, eu falei para ele, vou colocar não sei quantos milhões aí. Aí ele falou para mim, não vai, você vai aprender. Eu nunca vou esquecer do meu primeiro contato nas startups aqui na Bossa. E o Kepler falou para mim, você não vai fazer isso, você vai aprender primeiro. Quando você aprender, você investe. Então, eu quero falar para vocês uma coisa bem simples. Existe uma sabedoria numa coisa chamada semente e startup. Se vocês subirem a frequência, eu posso entregar coisas a mais. Eu sei que está um pouquinho de ruído, às vezes pode atrapalhar alguns de vocês, mas eu queria que isso aqui fosse uma aula. Vocês querem uma palestra ou uma aula? Deixa eu perguntar aqui. Então, vocês vão repetir um negócio. Fala assim comigo, a sabedoria é a semente. E agora fala assim, startup
É a semente. Como é que eu conto para alguém que a semente de manga é uma manga se o cara nunca viu a mangueira? Aí você fala para ele, isso aqui é uma mangueira gigante. Aí ele olha e fala, não acredito, eu estou vendo um caroço de manga velho chupado, que é o seu MVP. E você fala, não, mas aqui na minha cabeça. Cara, entre nós, eu sei que é a mangueira, mas como é que você vai fazer a pessoa acreditar nisso? O grande lance é que a sabedoria dos multimilhões que você não colheu ainda está só dentro da sua cabeça. E aí o grande lance é mostrar um ensaio mental para a pessoa, para o investidor. E o investidor olhar, ele tem que visualizar com o córtex pré-frontal dele, ele tem que olhar para isso e falar, eu vejo a mangueira, eu sinto a sombra dessa mangueira, eu sinto as mangas frutificando, olha só, eu consigo ver. Se ele não conseguir ver isso, você esquece, você é só um caroço de manga velho, chupado e sem valor nenhum, mas tem um potencial gigante aí dentro. Quando eu pedi para você repetir, repete assim, a semente é sabedoria, a startup é uma semente, está tudo compactado aí dentro. Mas como é que você convence uma pessoa? Muito simples. Tem um lugarzinho que chama córtex visual, que é bem aqui, ó. Tem um negocinho chamado córtex pré-frontal, que é esse. Você só vai receber investimento se você acessar a imaginação de quem é investidor. O cara tem que sentir a sombra do investimento. O cara tem que sentir as 500 mangas crescendo. Ele tem que sentir o escoar das mangas, ele tem que sentir o suco de manga, ele tem que sentir o gosto da manga, ele tem que sentir feeling, ele tem que olhar para você e falar, meu Deus, Pablo, como é que eu faço isso? Anota a primeira coisa, você precisa desenvolver alguns talentos. O primeiro talento que você tem que desenvolver é de inteligência emocional. O que é isso? Alguém falou não para você, agradeça, porque não é lenha para pôr na fogueira. Ah, o fulano falou não para mim. Os caras, os criadores das tartarugas ninjas, todo mundo falou, não faz sentido, tartaruga ninja. Não tem ligação, a tartaruga é lenta. Como que você vai criar um produto que a tartaruga é ninja? Aí um falou não, o outro falou não, o outro falou não. Até que em 1996, 97, 98, 99 foi o brinquedo mais vendido do mundo. Virou filme, os caras explodiram. Por quê? Porque não significa que vai parar. Não é lenha para você voltar com algum ajuste. O que as pessoas trazem quando você não é de confiança para elas? Elas vão trazer uma coisa chamada objeção. Objeção, você que não entende de objeção, quando a pessoa traz a primeira, você faz assim, então tá bom, eu vou aceitar, é você que manda na minha vida, é negativo. Se a ideia está aí dentro, você tem que fazer ela frutificar, imaginar e fazer quem está de fora ver o teste. Então, se alguém te mandar um não, saiba de uma coisa, não é um caminhão de lenha e é para você queimar na caldeira para continuar subindo a frequência. Presta bem atenção no que eu estou te falando. Pablo, mas essa ideia nem eu acredito. Então você vai fazer o seguinte, você vai parar com o que você está fazendo e vai sair fora disso. Esquece isso. Se você é uma pessoa que não acredita, tira a mão disso, porque não vai funcionar. Eu lembro bem, eu já fui executivo lá no Grupo Oi Brasil Telecom, e na época que tinha 200 mil funcionários, eu lembro muito bem deles falando para mim numa situação que eu fui virar executivo, eu estava com 22 anos de idade, falaram para mim assim, ó, ninguém nunca virou executivo com tamanho da responsabilidade nessa idade. Isso foi em 2011, eu acho, depois eu faço as contas. Eu sei o seguinte, eu estava concorrendo com 50 pessoas nessa vaga, e todo mundo falava, você não vai sentar nessa cadeira. Porque o fulano que é o favorito tem 26 anos de Brasil Telecom. Você tem 21 para 22 anos de vida. Eu falei, sério? Eu vou contar uma coisa para vocês. Se todos vocês não acreditarem, tem uma pessoa que não vai parar de acreditar. Sou eu. Eu lembro das etapas do processo seletivo. Primeira, tinha 50 pessoas. Depois passou para 30, meu nome estava lá para 20, 15, 10, 5, 4. Pablo Marçal foi aprovado. Por quê? Porque não interessa o que as pessoas acham de você. O que interessa é o que você tem certeza ao seu respeito e a percepção que você vende. Aí vocês vão falar com a boquinha assim, ó. Fala assim comigo, ó. Percepção. Não. Eu vou baixar a pressão se vocês não estiverem comigo. Fala assim, percepção. Vale mais que a realidade. Porque o Janguier sempre foi esse bilionário, mas ele não começou bilionário. Ele não ficava falando para os outros, quando ele ficava lá engraxando o sapato, assim, ó, eu sou bilionário. É que bilionário, você é um engraxado de sapato, você está doido? Seguinte, a realidade sempre foi essa aqui que você está vendo hoje.
Só que a percepção que as pessoas tinham a respeito dele era muito longe do que as que eles têm hoje. Ele criou a percepção que vocês têm em relação a ele. Não é para você criar uma vida instagramável de irrealidades, mas você tem que entender que na sua cabeça a ideia tem que funcionar. Você vem num evento desse, eu vou lançar uma proibição nesse evento. Se você sair daqui sem investimento, você não vai fazer nada. Se você sair daqui sem conectar com alguém que vai potencializar a sua semente, você não vai fazer nada. Isso aqui não é uma confraria, isso aqui não é um evento motivacional, isso aqui é um lugar onde tem gente, dinheiro chorando, de dia, de tarde, de noite, assim, eu preciso ser investido, só que você não tem vergonha. Tem dinheiro chorando, caçando a mãe e o pai, precisando de entrar numa ideia, e você morre de medo de contar a sua ideia. Eu sei por quê, porque você não acredita nela. Os que me conhecem sabem a latada que eu estou entrando nesses dias. Uma grande latada na minha vida. E todo mundo está virando para mim falando, você é um idiota. Eu falo, sério, mais um para me ajudar. A polênia na fogueira e o pau vai quebrar do mesmo jeito. Fala assim com a sua boca, só sobre você, garanta a sua vida agora. Fala assim, ó, só eu preciso acreditar em mim. Fala assim, ai de mim, se mais um acreditar. Putz. Se mais um acreditar, acabou. Se mais um falar, essa ideia eu estou dentro, já era. Aparece o terceiro e fala, eu nem sei o que vocês estão fazendo, mas eu quero acreditar em alguma coisa. E aí vocês vão saber de uma coisa, sempre um ser humano quer acreditar em alguma coisa. Não existe ninguém que é incrédulo. Tem gente que fala que não acredita em você, mas acredita nele. Você olha, por exemplo, o cenário político. Vocês falam, mas por que o fulano vota nesse e o fulano vota naquele? Porque alguém quer acreditar em alguma coisa. Aí você fala, mas é impossível, por que você acredita nesse cara? Porque eu não acredito em você. O fato de eu não acreditar em você, meu cérebro ele precisa selecionar alguém para eu acreditar. Isso é uma frequência. Então, primeira coisa que você vai desenvolver é a sua inteligência emocional. E invista o que você puder nisso. Segunda, se eu fosse você, eu anotaria. Segunda, eu aprenderia a fazer perguntas. O fato de você chegar em alguém aqui e não saber fazer perguntas, você não carrega investimento, não carrega sócio, não carrega parceiro, não carrega frequência. A arte, anota isso aí, desenvolver a arte de saber fazer pergunta. Eu vou abrir ela aqui para você. Primeira coisa sobre fazer pergunta, o que você tem que fazer para as pessoas? Descubra a intenção delas. Na arte de fazer pergunta não é para você parecer bobo, sabe por quê? Porque toda pergunta que você faz revela seu nível de maturidade. Se você perguntar assim para mim, agora eu vou abrir perguntas para vocês. Você virar e falar assim, como é que eu abro um negócio? Você acabou de revelar seu nível de maturidade. Você trabalha de empregado para alguém, não tem noção e nem tem amigo empresário, porque a sua pergunta ela está revelando a sua maturidade. Então, no polo passivo, alguém que faz a pergunta, ela é detectável. Dá para ver quem você é através da pergunta. Só que eu, no polo ativo, fazendo a pergunta, o que eu quero saber? Eu quero saber se a pessoa, qual a intenção dela. Então, ao invés de você ficar perguntando, e aí, o que é que você está fazendo? Esse tipo de pergunta é tão rasa que ela te corta dos investidores. Por que os maiores investidores não te dão 2 minutos, eles te dão 15 segundos? Porque com 2 perguntas ele sabe tudo o que você é. Você abre a boquinha e não... você tem uma ideia brilhante e essa ideia sua vale bilhões. Só tem um problema. Quando você abre a boca, parece que é uma ideia chulezenta. A ideia é top, só que a pessoa julga a ideia pela frequência sua, pelo que sai da sua boca. Pablo, então vou tomar cuidado, vou ficar calado. Lá em Provérbios 17, 28 está escrito assim, até um tolo, se ele ficar calado, ele se passa por sábio. Então a dica que eu te dou na arte de fazer pergunta é, fale menos possível e quando for abrir a boca, faça o quê? Perguntas. Anota a segunda coisa sobre pergunta, ela transfere pressão. Quando o cara faz uma pergunta, o que ele faz? Ele transfere pressão. Eu vou mostrar para vocês aqui ao vivo. Alguém aqui quer responder uma pergunta minha aqui da frente? Quer? Quanto você ganha por mês? Primeiro, qual o seu nome? Presta atenção. Qual o seu nome? Ayrton. Quanto você ganha por mês, Ayrton? 15 mil reais. Isso aqui nunca pode acontecer. Porque se ele acaba de revelar, ele mostrou quem ele é. É o cara de 15 mil. Se ele tivesse já moldado o cérebro para entender o que significa a arte que eu estou explicando agora, ao invés de responder, ele ia fazer uma pergunta. Mas o que a gente vai avançar e o que é necessário eu te responder isso? Para que serve essa informação para você? Ele não responde.
Aí alguém fala, mas é assim? É muito pior que isso. Você sabe por que ele respondeu 15 mil? Porque existe uma faixa no Brasil de 1% que ganha acima de 13. E a cara dele, olha todo mundo, consegue filmar o rosto dele? Filma o rosto desse homem, o orgulho dele de todo mundo saber que ele ganha 15 mil. Olha lá, tem como filmar? Se fosse 3 mil, você ia começar a falar mal do patrão, você não ia responder 3 mil. Mas como ele faz parte da classe de 1% do Brasil que faz isso por mês, a pessoa ela fica surda, cega e faz o quê? Ela responde. Fala com a boquinha assim, ó, eu não vou responder mais nada. Eu vou fazer pergunta. Então, se eu perguntar agora, qual que é o seu nome? Simon, você ganha quanto por mês? Ó, já aprendeu. Fala de novo que eu vou repetir. Ó, o que eu posso te ajudar com essa informação? Pablo, por quê? Vou te explicar. Se você responde 15 mil perto de um cara daquele ali, ele sabe que você vale pouco, financeiramente. Mas se você fala perto do seu parente que está precisando de dinheiro, você é rico e ele vai te atormentar. Então, anota o nome do instituto. Instituto da Dúvida. O que é o Instituto da Dúvida? O investidor, ele está precisando de uma grande ideia. Só que se você matar a dúvida dele, você vai ser descartado imediatamente. Mas é engraçado, dificilmente você vai ser escolhido por ele rapidamente. Presta atenção no que eu estou te ensinando. Ele não vai olhar para você e vai falar em uma fala sua, eu sei que eu quero. Dificilmente isso vai acontecer. Vai ser no teste 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 7. Ah, vamos conversar. É mais dolorida a escolha, mas a reprovação é imediata. Você vai anotar isso? Anota aí. No mundo do investimento, a reprovação é imediata, pelas respostas que você dá. Pablo, então o que eu tenho que fazer? Aprender a fazer pergunta. Eu falei que a primeira pergunta mostra a maturidade de quem está perguntando, revela a intenção de quem está respondendo. Segunda coisa que eu falei, ela transfere pressão. Então você está pressionado, você quer vender uma ideia, o investidor está te pondo pressão, pergunta para ele, o que você busca em alguém que tem uma grande ideia? Aí o investidor, que é o dono do capital, fica com a pressão na mão. Pensa que loucura. Você chega lá, por favor, me arruma um dinheiro, eu preciso pôr na startup. Não existe isso. Vem cá, o que você viu nessas todas essas startups e que você está procurando e não viu nenhuma delas? Anota um negocinho sobre pergunta. Tem pergunta aberta e fechada. Fez pergunta fechada, a resposta vai vir na sua lata. Não faça isso. Vou explicar agora. Doutor, tem um médico aqui, ó. A gente anda junto no Mastermind. Doutor, fala para nós. Você é feliz? Cadê? Tem um microfone sobrando aí? Ou investir o microfone em alguma startup? Ó, no banco. Muito obrigado. Vamos ver aí se não vai sair microfone. Chega até aqui, por favor. Você já tem uns MVP, não erra não. Já foi, né? Sobe aqui que vai dar microfonia. Aí. Conta para todo mundo o seu nome. Mateus. Liga aí o microfone. Deixa eu ver. Tá ligado? Vai lá, fala com pressão. Sou Mateus Silveira. Ó, vou fazer uma pergunta fechada e uma pergunta aberta e vocês vão entender como é que vocês vão captar recurso aqui, ok? Você é uma pessoa feliz? Sim ou não? Pergunta fechada. Qual a sua intenção? Ó, é sabido. Faz de conta que você não sabe a técnica, tá? É sabido. Você é feliz sim ou não? Sim. Sim. Por que todo mundo responde sim mesmo sendo infeliz? Porque ninguém quer treta. É muito fácil a pessoa responder, você quer investir em mim? Sim ou não? É não. Por que ele responde sim? Porque ele não quer te dar margem. Porque se ele responder não, você vai fazer outra pergunta. Você vai falar assim, mas por que você não é feliz? Agora vamos mudar o jogo. Olha o que é uma pergunta aberta. Doutor, o que é que te faz feliz? Olha a cara dele agora. O microfone nem subiu ainda. Ele fez assim, ixi, agora ferrou. Eu tenho que pensar para responder. Essa pergunta transmitiu pressão, ele agora vai ter que achar uma base, um fundamento para responder. Responde o que te faz feliz. Presta atenção. Com certeza minha família e minha base espiritual. Fala mais próximo. Minha família e minha base espiritual. Ah, tá. Você é médico? Sou. Você gasta mais tempo com a sua família ou na medicina? Na medicina. Fala todo mundo agora na aula. Fala assim comigo. Pergunta. Ah, eu não vou dar aula aqui mais não, se vocês não falar. Fala assim, ó. Pergunta. Transfere. Pressão. Eu acabei de pôr esse cara na roda. Ele é meu investidor, eu que tenho a ideia da startup. Sobe aqui um degrau. Eu comecei a conversa aqui embaixo
e eu estou subindo. E quando você faz isso aqui, ó, você vai colher o investimento. Eu acho que vocês nunca mais vão esquecer dessa escada. Os caras estão ali, os Janguier da vida, os bilionários, fica ali. Os caras estão lá. E você fala, olha, eu quero dinheiro. Não, não vai. Aí você começa a fazer pergunta e transmitir pressão, você vai subir na escada, mano. E o cara vai te vendo na mesma altura e fala, eu vejo um talento aí dentro. Só com pergunta. E você fica assim, eu vou te mostrar minha grande ideia. Acredite, ninguém, eu vou falar olhando nos seus olhos, ninguém quer ouvir sua ideia. Você acredita? As pessoas querem confiar ou não em você. Confiança é cardio. É olhar em você e falar assim, mesmo que esse cara é um maluco, eu vou pôr dinheiro porque eu senti confiança. Só que quando eu faço uma pergunta dessa, o que te faz feliz? Minha família. Ah, qual que é a sua profissão? Médico. Você gasta mais tempo com sua família ou com a medicina? Com a medicina. Acabei de pegar ele, a pressão está no colo dele, agora eu faço a pergunta que eu quiser, o cara está vencido, game over. Os investidores estão correndo aqui desse lugar agora. Porque vocês começaram a entender o que é o jogo. Fala assim com a boquinha, o jogo não é a ideia, é a confiança. Anota uma frase do Henry Ford. Confie em todo mundo e se decepcione com alguns, é muito melhor, sabe por quê? Porque se você não confia em ninguém, você não vai produzir nada. Então é muito melhor você confiar em todo mundo, aprendendo, modelando, criando novos códigos, o seu cérebro começa a ficar mais maduro e você acerta as pessoas, só com perguntas. Tamo junto, doutor Matheus. O que acontece? Essa é a arte de fazer pergunta. Você precisa desenvolver isso, urgente, mais do que a ideia da startup. Se você não desenvolver essa ideia, o que vai acontecer? Você não consegue transmitir confiança. Se você não anotou, vou repetir. Instituto da dúvida. O investidor tem que ter dúvida sobre você até o último segundo que ele tiver com você. Ele tem que sentir assim eu vou falar a palavra certa. Ele tem que sentir um tesão em falar, eu não descobri ainda o que está por trás. Mas eu confio, eu consigo ver um negócio. Se você deixar tudo certinho para ele, ele descobriu tudo, ele não está com você. Principalmente no primeiro contato. Pablo, você já falou disso, fala de uma outra coisa. Aprenda. Tira o lucro do seu coração. Eu já fui consultor de 54 grandes empresas, eu já fui mentor de jogador de futebol, de industriário, de não sei o quê, já escrevi, publiquei 30 livros. A gente opera hoje o nosso ecossistema com 26 empresas, fora as startups. E eu vou contar uma coisa para você. O dia que eu tirei o lucro do meu coração, porque ele já teve lá dentro, eu comecei a crescer muito rápido. O dia que eu comecei a investir em equity, em geração de valor, em conexão, em modelagem, né? Recomendo vocês comprarem o livro do Janguier, que é os 12 segredos das chaves da riqueza. Por que você vai comprar esse livro? Porque as 12 que está lá é universal. Pode pegar as 12, escolher um e bater, acabou. Não estou falando que o meu livro é melhor que o do Janguier, mas eu fui o mais vendido do Brasil semana passada, você está sabendo, Janguier? O meu não é tão completo igual o do Janguier, eu acho por isso que vendeu mais rápido, porque é só 8 caminhos para a riqueza. O seu é qual? Hã? Ah, esse aqui está na minha cabeceira. O livro do Kepler sobre equity. Esse cara aqui é pai do assunto, ele é meu pai no assunto. Você vai abrir sua conta no banco? Eu? Vou abrir agora. Pode passar o CPF já? É o seguinte, eu vou responder 2 perguntas e vou encerrar. A última chave que eu quero te dar. Faça pelo aprendizado. Foi por isso que eu entrei na Bossa Nova. Em 2014, eu entrei num loteamento como sócio, entrando com 1%. E hoje eu tenho uns 3 bilhões de reais de VGV só no setor imobiliário. Você sabe por quê? Porque eu não pus o lucro na frente, eu pus a modelagem. Eu andei com gente que loteia. Hoje eu tenho loteamento em um monte de lugar que eu nunca nem fui ver. Eu só sei que tem minha assinatura lá. Por quê? Porque entra no modelo de aprender, tira o lucro é obrigatório. Essa semana mais uma turminha virou bilionária com um negócio de cartão de crédito, não sei se vocês viram. Os caras, quando entendem o jogo, fazem o quê? Geram valor. Eu vou abrir 2 perguntas aí, vai lá, quem quer fazer pergunta? Pega o microfone. Eu vou levar o microfone para você. Onésio, só peço uma coisa. Palco desse, me filma num palco desse. Assim que a gente terminar com o Pablo, vai ter um painel na sequência. Eu queria que vocês ficassem aqui, tá bom? Vamos lá. Ô, Pablo, como fala que o nome mais importante aí na Terra. Nunca comece falando sem deixar seu nome em primeiro lugar. Vai.
Meu nome é Pedro Moreira. Fala, eu tenho uma Pedro. startup que chama Rotina 360. Top. Minha dúvida é como que eu arrumo um sócio de tecnologia? Vamos lá. Um evento, olha lá. Quem falou tá aqui? Já falou lá alguém, ó. Tá aqui. Engraçado. Olha lá o outro ali, ó. Engraçado é que o clima aqui tá tão bom que os caras nem sabem se você é gente boa ou se é ruim, mas já tô aqui, pode vir buscar. Você está a menos de 4 metros de um e deve estar a uns 30 de outro. Sabe o que acontece? Essa distância geográfica precisa ser percorrida. Você precisa fazer a pergunta que você fez para mim, para as pessoas-chave. Você vê o Kepler andando, vê o Diniz andando, vê o Thiago Nigra andando, o Joel J, os caras andando. Fala, mano, você conhece alguém disso? Do nada. Esses caras são roteadores. O que é um roteador? O cara que tem várias vias. Ele conhece de vários mercados. Ele vira e fala, vai naquele ali, ó. Então é o seguinte, ache um cara que tem aquilo que você não consiga pagar hoje. Senão é melhor você contratar um colaborador que saiba disso. Sócio é aquele que tem algo que você não tem hoje. Eu nunca vi alguém que ganha milhões falar assim, eu estou ganhando sozinho, eu queria um sócio para dividir o lucro. Você já viu? Então entenda o que vem por trás da sociedade. Alguém que tem algo que você não tem. Ou tem algo que você tem, mas não é tão bom que você sabe fazer e não quer fazer. Então põe ele para fazer. Aí você cresce mais rápido, você descentraliza energia.